E por que eu falo isso? Porque um dos temas centrais da minha pré-campanha é explicar assim, ó, o abandono parental gera consequências ruins. O abandono parental gera o menino que no fim do dia termina cometendo um crime. E por mais que assim, teve o negócio do áudio, que eu pessoalmente preferi nem ouvir, mas sei o contexto, eu li o contexto do áudio. Mas é o contexto do áudio ali, é uma disputa, uma briga ali que foi parar na justiça, que a moça já perdoou, falou que aquilo tá descontextualizado. Independente de qualquer coisa, aquela história tá dentro de um contexto de abandono parental. Porque o aborto não aconteceu, mas ela ficou num contexto de abandono parental, de um cara jovem fugindo de um problema, que pra mim esse é o problema. E isso é ruim porque isso não pode servir de exemplo pra milhões de jovens. O Brasil é o país do abandono parental. O Brasil é o país do abandono parental e nós não podemos ser o partido político do abandono parental. Lembra quando a gente fala cuidou? Então prendeu, matou e cuidou. Nós não podemos ser o partido disso, cara. Não mesmo. Não mesmo. E essa história, ela gera um exemplo, uma quase fatalidade para as pessoas disso. Do tipo, putz, né? É um ciclo que fica se repetindo. E ele não pode se repetir. Ele não pode se repetir. Enfim, hoje a gente tem um partido. O Guto é o Guto é o primeiro deputado estadual da história do partido. O Guto, ele sempre está na nossa história. E é uma pessoa brilhante, é um grande amigo. Mas o Guto, ele tem que viver o que ele fala nesse sentido. E, pra mim, ele precisa, mais do que essa questão do áudio. A questão do áudio, assim, o partido tem uma área ética. Agora a gente tem essas partes burocráticas, a gente tem um partido. E eu acho que no Conselho de Ética é legal o Guto explicar o contexto daquela briga. Até porque o tema do combate ao aborto é um tema que ele é cláusula pétrea dentro do partido, a gente não vai discutir, não é nem tema de discussão. Muita gente fala, não, mas é espectro, é a favor do aborto, fulano de... Pode falar o que quiser, a posição do partido não é essa, a posição do partido é favorável à manutenção da legislação atual e ponto. Isso é ponto pacífico na instituição. A questão toda não é essa. A questão toda é assim, ele vai lá e se explica, é o abandono ao longo do processo de um cara que fugiu do problema e que a gente precisa, na prática, dar exemplo nisso, porque isso, tanto quanto a questão do aborto, e em termos de políticas públicas talvez até mais, isso tem consequências. E eu acho que o Guto tem que se comprometer com a consequência e com a solução. Eu acho que o Guto tem que dar um exemplo de como não cometer o abandono parental, o abandono da figura masculina com o seu filho ou sua filha. Porque isso claramente tem consequências. Eu passei os últimos meses gravando sobre isso, dando entrevistas sobre isso, trazendo estatísticas sobre isso. Está gostando do vídeo? Para mais vídeos como este, se inscreva no canal Cortes Selvagens. Deixe o like, comente abaixo o que achou e te vejo no próximo vídeo.